9h25, hora da gente voltar ao vivo lá para Brasília. Os gastos com benefícios tributários subiram quase 3 pontos percentuais em relação ao PIB em 20 anos. Esse dado consta no 8º relatório de orçamento de subsídios da União. O Henrique Carmo tem mais detalhes. Henrique. É isso, Rafael. De acordo com o governo, esse número ele está estabilizado em 2023, mas o fato é que esse dado ele passa de 5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, o que representa aproximadamente 600 bilhões de reais em renúncia fiscal. E é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos para poder auxiliar nas contas do governo. Esse ano, desde o ano de 2015, esse percentual chegou a 5% e desde então tem se mantido nesse patamar. Segundo o relatório apresentado pelo Ministério do Planejamento, em 2003, esse percentual relacionado ao PIB, ao Produto Interno Bruto, era de 1,96% e passou para quase 5% no período de 20 anos. Essas renúncias fiscais são relacionadas a programas do governo, como a gente que concede o não pagamento de impostos por determinados setores da economia, como a gente lembra o caso da desoneração da folha de pagamento de 17 setores e também de pequenos municípios. E esse é agora que o governo corre atrás de medidas compensatórias para poder reverter o tamanho da desoneração para esses setores. Essa desoneração, junto com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, representaram só no ano passado uma renúncia para o governo federal de 23 bilhões de reais e meio. O governo reconhece uma dificuldade de poder encerrar e também de monitorar, fazer uma manutenção desses programas e também encerrar programas que foram instituídos em anos anteriores, e parte dessa dificuldade está ligada a projetos de lei que estão parados no Congresso Nacional. A gente lembra que a PEC emergencial durante a pandemia previa uma redução desse patamar em 2% do PIB, né? Essa estimativa de 2% do Produto Interno Bruto. Já um projeto de lei de 2021 instituía o Plano de Redução Gradual de Incentivos e Benefícios Federais de Natureza Tributária. O objetivo era justamente viabilizar essa redução dessa quantidade de benefícios tributários. Segundo o relatório que o governo apresentou, em 20 anos foi observado um aumento da quantidade desses benefícios dados para determinados setores do país e que acaba gerando aí esse não pagamento de impostos para o governo. 86 benefícios tributários que representam alguma renúncia fiscal para o governo foram criados durante esse período. De acordo com o governo, em 2003 eram 22 benefícios ativos. Já no ano passado, em 2023, esse número pulou para 60 benefícios tributários em vigor que representam de alguma forma alguma renúncia para os cofres. Rafael Colombo. Valeu, Henrique. Henrique Carmo, ao vivo e direto de Brasília. Alan Gani aqui conosco. Boa semana, Gani. Bom dia para você. Boa semana, bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Eu vou aproveitar seu amplo conhecimento em orçamento fiscal para a gente comentar essa notícia que o Henrique Carmo trouxe para a gente. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, já havia falado há alguns meses sobre o fato de esses benefícios fiscais, tributários, terem alcançado 6% do PIB no ano passado. Veio agora a confirmação por meio da nossa reportagem. Os gastos tributários não são o único problema das contas do governo, mas é um problema significativo, a exemplo da desoneração da folha. Exatamente. O que ocorre aqui no Brasil é que esses subsídios são pagos por alguém. Pagos pela sociedade. Então, se uma empresa acaba tendo um benefício tributário, ela não está pagando aquele imposto para o governo, ou está pagando menos imposto. Então, alguém está arcando com aquela despesa que a empresa deveria ter, ou seja, a própria sociedade. E aí o governo acaba escolhendo arbitrariamente quais são aqueles setores que ele quer beneficiar. Quem tem mais voz ganha. Quem tem mais voz ganha. Quem tem bons advogados, bons consultores, lobby em Brasília, acaba ganhando esse benefício tributário e alguém vai pagar por isso. A mesma lógica vale para as taxas de juros subsidiadas via BNDES. Então, quando criou-se o BNDES lá atrás, a ideia era dar crédito mais barato para a pequena empresa. Hoje, na prática, o BNDES fornece crédito para grandes empresas que justamente têm poder de barganha com o banco. E crédito numa taxa menor do que a taxa de mercado. Quem é que está pagando por isso? A própria sociedade. Nós aqui estamos subsidiando taxas abaixo das taxas de mercado. Então, o que precisa, Lívia? Um grande pacto fiscal na sociedade brasileira. Entender que a dívida pública está se tornando crescente, em algum momento fica insustentável, pode ter um calote dessa dívida pública, então a gente precisa
diminuir esse gasto para o Estado brasileiro parar de se endividar. Por quê? Por que a dívida está crescendo? Porque a conta não fecha, precisa tomar dinheiro emprestado. E esse pacto fiscal, para estancar essa dívida, passa por redução de subsídios, então alguns setores empresariais vão pagar por isso, redução de benefícios do alto funcionalismo público, aposentadorias exorbitantes, então esse alto funcionalismo vai pagar por isso. Uma outra reforma da Previdência, infelizmente eu sei que é duro, mas a população do Brasil está envelhecendo e nascendo menos gente e acabar com esses mínimos constitucionais que atrela alguns gastos, por exemplo, saúde e educação com a receita. Aí a receita sobe, esses gastos sobem. E não é uma questão assim, de mau coração, né? É porque o dinheiro é limitado, a produção de riqueza numa sociedade é limitada. Não tem jeito, não tem dinheiro para todo mundo. O orçamento é limitado. Então, se não fizer estes ajustes, a sociedade vai acabar pagando do mesmo jeito e de uma maneira muito pior lá na frente.